pessoal, tudo bem com vocês? Carol Macaubal por aqui, para nós analisarmos juntos a prova de Direito Processual Civil do concurso de escrevente técnico judiciário do TJ São Paulo. Nós vamos aqui comentarmos sobre os temas, fazer uma análise das questões de direito processual civil. De pronto, pessoal, para mim, na minha análise, nós estamos diante de uma prova, foi uma prova difícil. Em direito processual civil, eu classifico as questões como questões difíceis. Por quê, Carol? Veja, aqui nós vemos um movimento da VUNESP em fazer com que nós estejamos diante de enunciados práticos, né? Então, são situações prático-profissional em que requer, né, de acordo ali com o raciocínio jurídico, a indicação da alternativa correta. Então não é uma prova tão somente ali, né, letra de lei, lei seca. Não, é uma prova em que o candidato ele precisa ter um raciocínio do direito processual civil para que ele encontre ali, para que ele escolha, faça, né, assinale a alternativa correta, tá? Então também são questões aqui longas, extensas, cansativas. Então, diante de todos estes aspectos, classificamos aqui a prova como uma prova difícil de direito processual civil. No que diz respeito aos temas, pessoal, sim, uma prova difícil, mas com temas previsíveis. Os temas que foram cobrados, que nós vamos juntos aqui falarmos, nós vamos passar, eu trouxe também as questões para que a gente possa fazer uma análise. Os temas foram temas previsíveis e felizmente, os temas que nós trabalhamos aí ao longo dos nossos cursos de reta final, nosso curso de resolução de questões e também naquela nossa última semana de preparação, que é no nosso imersão. Nós passamos aí por esses temas cobrados na sua prova, temas aí que nós denominamos como previsíveis. E quais foram estes temas, né? Previsto lá no edital, nós tínhamos, né? Era previsível que nós teríamos alguma questão envolvendo o Juizado Especial Cível, o JEC, da Lei 9.099. Que nós tivéssemos uma questão envolvendo o Juizado Especial da Fazenda Pública, da Lei 12.153. Nós também tivemos questões envolvendo tutela provisória. Este também é um tema, né, pessoal, já característico de concurso de escrevente do TJ São Paulo. Então, é bem ali, temos uma incidência bem considerável deste tema. Tivemos também procedimento comum, né, sendo cobrado aí de vocês conhecimento sobre a nossa audiência de conciliação e mediação. Além disso, tivemos aí tema envolvendo auxiliares da justiça no que diz respeito à responsabilidade e também atos processuais, em específico aqui sobre questões relacionadas à intimação dos atos processuais. Então, os temas, né, cobrados foram temas, assim, de fato previsíveis, mas da forma como elaborado ali o enunciado, a forma, né, como constou ali nas alternativas, em razão da extensão, em razão de requerer ali um conhecimento, um raciocínio do direito processual civil, é por conta disso que classificamos como uma prova difícil. Senhores, aqui com relação, né, Carol, você verifica alguma coisa que pode ser objeto de recurso? Neste primeiro momento, né, é de extrema importância que a gente aguarde, de fato, ali o gabarito. Por quê? Como a gente tem vamos dizer aqui, uma alteração da forma como são questionados os temas, nós precisamos verificar aqui como é que a banca vai se pronunciar ali no que diz respeito a alternativas corretas. Por quê? Eu vou mostrar para vocês que existem determinadas ali questões em que se eu for só considerar o artigo seco, a alternativa está correta, mas se eu considero toda a questão hipotética do enunciado, aí eu teria uma outra alternativa. E para mim, na minha percepção, o mais correto é levar-se em consideração todo o enredo, né? Toda a narrativa do enunciado, já que ele me traz ali no finalzinho, considere o enunciado. Vamos juntos aqui fazermos, né,
uma análise muito rapidamente sobre as questões e analisarmos aí possíveis, né, quais são as possíveis alternativas que devem constar ali no seu gabarito, tá bom? Processo civil começava na questãozinha número 38. Essa questão, tá, pessoal? Eu não farei a leitura toda do enunciado, você já tem o caderno de provas, você que já fez a prova, você deve se lembrar dela. Mas a questão 38, ela envolvia uma historinha, né, do Douglas, que o Douglas, um auxiliar da justiça, um chefe de secretaria, ele acabou por expedindo, né, ali, enviando de forma inadequada uma intimação que gerou uma penhora, e aí essa penhora num carro do jurisdicionado trouxe grande prejuízo financeiro e moral. E aí ele vem, ó, veja que antes das alternativas, né, no último parágrafo do enunciado, ele me fala assim, diante da situação hipotética. Então aqui, penso eu que nós temos que considerar, né, todos os dados do enunciado. E aqui nós considerando todos os dados do enunciado, né, aqui o nosso amiguinho Douglas, né, esse auxiliar de justiça, ele não quis de fato, né, ele não agiu com dolo, ele não agiu com culpa. Então, realmente ali aconteceu, mas não tivemos essas condutas ali que nós chamamos, né, condutas ativas de dolo ou mesmo a questão ali, né, de culpa. Então, eventualmente aqui nós vemos como alternativa correta a alternativa B de bola, mas seu gabarito também pode trazer a alternativa C, né, que a alternativa C, ele vem me dizer aqui pontos relacionados a critérios mesmo do próprio caput do artigo 155. Mas o que eu vejo aqui como razoável, a gente vai aguardar ver o gabarito, então acredito eu que o gabarito venha a alternativa B ou a alternativa C, e posteriormente nós vamos pensarmos sim na possibilidade aqui, né, de eventualmente qual que for a alternativa indicada, com um estudo mais aprofundado, falando também com o professor Darlan, que é de Direito Processual Civil, pensarmos em eventual recurso, tá bom? A questãozinha de número 39, pessoal, vamos lá. Deixa eu passar aqui a questão de número 39. Opa. A questão de número 39 já era uma questão aqui que cobrou aí conhecimentos relacionados, né, a atos processuais, em específico a intimação dos atos, né? E aí a alternativa correta, esta de fato, letra de lei, não vejo nada que possa, né, levar a uma discussão posterior, deveria aí ter sido assinalado a alternativa A, tá? Então essa questão número 39, uma questão que envolve, né, temas relacionados aqui ao intimação dos atos processuais. Já a questão 40, deixa eu passar aqui. Já a questão 40, né, ela vem trabalhar aqui conosco tema relacionado à própria tutela. Só que em específico, qual modalidade de tutela? A tutela antecipada antecedente, tá? Então nós estamos aqui diante de uma questão que aborda a temática relacionada da tutela antecipada antecedente. É nos questionado, né, a respeito de formação de coisa julgada, como que se dá esta extinção, e também aqui, né, essa é uma questãozinha bem maldosa, porque o item C, né, nós temos ali uma palavrinha que a torna incorreta, porque no item C a gente tem, né, extingue-se em 2 anos o prazo para se buscar a revisão, só que não é da data da decisão que extinguiu o processo, da data da ciência. Então esta palavrinha aí pode ter, de fato, né, derrubado muita gente que acabou indo para a alternativa C, mas não é da data da decisão, e sim da data da ciência, faltou essa palavrinha ciência.
E aqui deveria ter sido assinalada a alternativa E, tá? Que a alternativa E, de fato, é da forma como a gente tem previsto no nosso Código de Processo Civil, e a temática aí desta questão envolve tutela de urgência, mas a modalidade antecipada antecedente, que é aquela, né, que quando concedida, se a parte contrária não interpor recurso, ela vai se estabilizar, não é? Então aqui é um teminha envolvendo a tutela antecipada antecedente com a estabilização. Pessoal, é isso que faz com que nós, né, tenhamos uma análise de que a prova é difícil. Esse é um tema difícil dentro de tutela provisória. Porque quando nós falamos em tutela provisória, eu posso ter tutela provisória de urgência, os requisitos, probabilidade do direito e perigo de dano. Eu posso ter tutela de urgência, eu posso ter tutela de evidência, os casos específicos do 311. Agora, realmente, vamos dizer, né, aquele pelo no ovo ali da tutela provisória antecipada antecedente. Eu ter que saber sobre essas questões de estabilização. Então, são pontos mais complexos do tema. Tema previsível, mas indo de uma forma aprofundada, né, em um aspecto relacionado àquele tema. Então, é diante desta nossa análise, né, diante de uma análise de toda a forma de questionamento, quais são os pontos dos questionamentos, que nós classificamos essa prova de direito processual civil como uma prova difícil. Vamos ver as demais questões aqui. Olha só, hein? A questão de número 41. A questão de número 41 é uma questão que envolve aí temática relacionada ao nosso procedimento comum, em específico quando nós temos a designação da audiência de conciliação. E aí buscava saber, né, de fato, do candidato, se a audiência seria realizada, questões relacionadas, né, ao tempo para designação, ao tempo para de fato ter a citação, se precisava de advogado ou não. E aqui a alternativa correta, a alternativa que deveria ter sido assinalada é a alternativa B de bola, tá? Então, essa é uma questão envolvendo o nosso procedimento comum, também estava previsto no edital, e ele de fato ele é bem longo, né? Do artigo 318 até o 538 do CPC, mas dentro deste procedimento comum, o tema escolhido pela banca para fazer o questionamento foi o tema audiência de conciliação, que está prevista no 334 do CPC, tá certo? E agora nós caminhando aqui já, né, para as nossas 3 últimas questõezinhas, nós tivemos na sequência a questão de número 42, era uma questão que ela, na verdade, vamos dizer, né, trabalhou com vários temas do direito processual civil. Como assim vários temas? Veja só, eu estou diante de uma sentença, que nesta sentença eu tenho a confirmação de uma tutela e que nos questiona sobre como requerer efeito suspensivo, se eu já posso ir lá promover um cumprimento de sentença. Então é isso que é o grau de dificuldade de uma prova. Uma mesma questão, ela está cobrando do candidato conhecimentos sobre recursos, conhecimento sobre cumprimento de sentença e conhecimento sobre a tutela provisória. Então, em uma mesma questão, nós temos 3 temas sendo aqui abordados. E diante disso, né, pessoal, a alternativa aqui que nós esperamos que seja a alternativa que de fato vem ali no seu gabarito é a alternativa E, né, tendo em vista que este capítulo da sentença que confirma a tutela de urgência, ele não será dotado de efeito suspensivo diante de uma interposição de apelação. E se eu tenho aqui, né, de fato, esse recurso neste capítulo desprovido de efeito suspensivo, pelo 520 do CPC, eu já posso fazer o que, pessoal? Já é possível, né, se fazer o cumprimento provisório, tá bom? Então, essa questãozinha aí, 42, também é uma questão, vamos dizer, difícil, complexa, já que envolve uma série de temas. E agora sim, as nossas 2 últimas questões, e aí sendo uma sobre a Lei 9.099, que é do Juizado Especial Cível, do JEC, e a última questão
é a questão que vai envolver, né, a 44, que ela envolve o Juizado Especial da Fazenda Pública, o GEFAS, da Lei 12.153. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá, pessoal, essa questão aqui, 43, né, ela vinha cobrar conhecimentos relacionados à competência do Juizado Especial Cível, tá bom? Então, nós estamos diante aí de uma questão que busca se ter ali conhecimento sobre a competência, mas também, né, ela vem, se você for ver o seu item B, ela vem te cobrar temas relacionados aí, né, conhecimento sobre a legitimidade, né, então quem é que não pode ser parte no juizado, então o menor, né, então também precisaria ter conhecimento sobre isso. E a alternativa E, ela vem aí te cobrar questões, né, conhecimentos sobre exclusão de competência, exclusões de matéria que não é de competência do Juizado Especial Cível. Então, é uma questão que queria, né, buscar aí conhecimento de vocês a respeito de competência do juizado. Pessoal, esta é uma questão que muito provável, né, no seu gabarito vai aparecer como correta a alternativa C ou D, tá? E por que eu digo C ou D? E aqui vejo, né, como mais adequada a alternativa C, tudo bem? Porque nós estamos diante, sim, eu posso ter uma possessória imobiliária, então de imóvel, que é uma possessória imobiliária e que não exceda ali o valor, né, que é o valor de competência do juizado de 40 salários mínimos. A alternativa D, ela também pode sim aparecer lá no seu gabarito, né? Eu quero até ver o que é que vem. E aí, se por um acaso aparecer a alternativa D, eu vejo aqui que a gente tenha até matéria para se discutir em um recurso. Por quê? Quando nós falamos em competência de juizado, né, o juizado ele tem competência para ação de despejo de uso próprio. De uso próprio. O enunciado não me falou que era de uso próprio, né? E também, né, por ser uma lei, uma ação específica da Lei 8.245, que tem suas especificidades, não é então qualquer despejo que eu posso ter no juizado. E aí a gente temos, né, vamos levantando decisões até do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, que vem me dizer que é para uso próprio, para você ir para o juizado, e mesmo até enunciados do FONAGE. Então, vamos ver aí o que vem, né, no seu gabarito e, a depender da situação aí, nós vamos reanalisarmos a questão com toda aí humildade mesmo, vamos de novo, né, nos debruçarmos sobre a questão e verificarmos a possibilidade de eventual recurso, tá bom? A depender da alternativa que for indicada pelo gabarito. E finalmente aqui a questão de número 44. A questão de número 44, pessoal, era a questão aqui, né, que envolvia o Juizado Especial da Fazenda Pública. Essa era uma questão que, por, né, exclusão, era possível você chegar na alternativa correta, que era a alternativa aqui, alternativa A, que ela envolve, né, temas aí relacionados à possibilidade dos representantes judiciais, dos procuradores, poder fazer conciliação, acordo, transigir, desigir do processo. Obviamente, pessoal, isso está, né, inerente até do próprio juizado. Não faria sentido eu ter juizado especial da Fazenda Pública sem a possibilidade do procurador ir lá e fazer um acordo. Então, aí nem teríamos, né, designação de audiência, nem nada, nem teríamos tentativas de conciliação. Então, conhecendo mesmo o instituto aqui, o juizado especial, né, da Fazenda Pública, era possível chegar na alternativa correta. E aí nós tivemos também outras alternativas, né, que envolve reexame necessário, prazo diferenciado, algo que nós sabemos que não temos, né, no juizado da Lei 12.153, porque, na verdade, é conflitante com os princípios, né, norteadores dos juizados. Então, aqui deveria ter sido assinalada a alternativa A, tá certo? Senhores, esta então
foi a prova, né, os temas cobrados de direito processual civil. Reitero, sob a questão aí de uma prova difícil, nós vimos aí que tivemos questões que acabou, né, por englobar mais de um assunto. E aí o candidato precisaria conhecer vários assuntos em uma mesma questão para, de fato, encontrar a alternativa correta. Vamos aí aguardar, né, o próprio gabarito da banca, e com o gabarito nós vamos reanalisarmos e de forma humilde, caso tenha alguma alternativa divergente que nós indicamos, nós vamos repensar, vamos nos debruçar e verificar aí eventuais possibilidades de recurso. É isso, gente, espero que vocês tenham ido bem e um merecido aí descanso para vocês, mas que seja um descanso curto. E se você está no ritmo, estudou para escrevente, poxa, a gente já tem na sequência aí maravilhosos concursos que dá para você reaproveitar o que você já estudou para escrevente. Então, vamos dizer, né, trabalhar como se fosse um simulado, de verdade assim, e verificar, dar continuidade, dar mais um gás para que você possa aí dar continuidade aos seus estudos. E nós temos outros muitos bons concursos já com edital aberto para que você possa aí se preparar. Tá bom, gente? É isso. Um beijo para vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.